Então, pessoal, eu queria pedir a vocês para abrir suas Bíblias lá no Evangelho segundo João. Capítulo 14. Dos versículos 1 a 9. Todos encontraram? João capítulo 14, versículos de 1 a 9. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora me conheceis e me tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai de amor, rico em misericórdia, te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite maravilhosa, que estamos todos aqui para ouvir a Tua Palavra. Não é por acaso que estamos aqui, Senhor Deus. O Senhor tem uma palavra para compartilhar para nós hoje, a Tua porção já separada, Senhor Deus, o Senhor é soberano. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem trabalhado no coração da Tua igreja, desses jovens, desses adolescentes. É um momento muito especial a nossa vida também, oramos para que tudo corra bem. E, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, venha a dissipar, Senhor Deus, turbulências do nosso coração, Senhor Deus, a nos deixar agitados, ansiosos. Senhor Deus, que possamos estar totalmente focados na Tua palavra que o Senhor nos tem essa noite. Que possa virar a edificar a todos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, essa conversa aqui, do capítulo 14 do Evangelho de João, ela se dá no contexto da ceia. Então, desde o capítulo 13, a gente vê sobre isso. E como os discípulos estão, ao mesmo tempo que estão ali com o Senhor, estão comendo com Ele, estão se alimentando ali com Ele, sobre isso estão conversando com eles tranquilos. E um pouco sobre esse contexto. Então, aqui, como disse alguém especial aí, Cristo, ele abre o coração do Pai. Ele está revelando a sua missão aqui, que é tornar o Pai conhecido aos seus discípulos. Então, a linguagem usada por Jesus aqui, nesse contexto, não é só para informação, uma coisa jogada, mas é transformador, sobre os verbos que Jesus escolhe aqui. Eles falam mais sobre conhecer no sentido de você ter contato uma vez por semana, ou só de vez em quando para se encontrar com o mestre para tirar alguma dúvida com você. É sobre estar junto com ele, prestando atenção no que ele está dizendo. É sobre estar próximo dele para você ter intimidade com ele. Tem algumas palavras aqui em grego, mas vocês vão aprender um dia aí, falar em línguas. Conhecer é participar da verdade revelada. Esse é o sentido. É entrar em comunhão com Deus. Então, como aparece no último versículo que nós lemos, que é o versículo-chave para nós aqui desta noite, versículo 9, o verbo possui efeito permanente, vendo. Você não tem cada vez que o Senhor se revela para você. A revelação de Cristo não se esgota. Ela é mais do que suficiente. Então, assim, quando o Filipe pede para ver o Pai, manifesta-se uma atenção sobre essa presença sensível e
compreensão espiritual. Ele vê Jesus, está diante dele, mas ainda não percebe como o esplendor visível do Deus invisível. É por isso que Jesus o repreende amorosamente, lembrando de que ele é o único que revela o Pai. É na comunhão com ele que se torna possível o verdadeiro crescimento do Pai. O relacionamento pai e filho aqui, ele revela simultaneamente unidade de essência e distinção de pessoas. Aqui nós entendemos um pouco mais sobre a Trindade. Deus está se apresentando aqui, está se revelando às pessoas como Ele é. Então, um teólogo disse assim: em Cristo Deus não apenas fala, mas se dá a conhecer em sua própria pessoa. A revelação atinge aqui o seu ponto máximo, porque o Verbo encarnado é a autocomunicação do próprio Deus. Assim, ver Cristo é participar dessa teofania definitiva. Não uma vez de cada vez, como foi passado, de tempos em tempos, aqui é definitivo. Então, nada mais é do que Moisés disse uma vez, em Êxodo capítulo 33, versículos de 8 a 23, que agora se realiza plenamente no rosto de Jesus Cristo, que é: Senhor, mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Mostra para quem se revela. O Evangelho de João, conforme destaca Sturr, um outro teólogo, ele foi escrito no final da vida do apóstolo, por volta dos anos 90 depois de Cristo, para que os leitores reconhecessem Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tivessem vida em seu nome. O teólogo ainda observa que, ainda que João visava um auditório que incluía aqueles que não creram plenamente na identidade divina humana de Cristo, reforçando a dimensão pedagógica do Evangelho. O Evangelho, ele ensina também. Toda a palavra é apta para isso. Houveram épocas depois da história da igreja, onde alguns pais da igreja disseram sobre que a instrução do apóstolo João é mais focada para os seus discípulos aqui. Ao mesmo tempo que são para pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, são para o tom evangelizador mesmo aqui. Ele tem esse teor de apresentar a Jesus para quem não ouviu falar dele, apresentá-lo como Deus. Nesse contexto, o ministério terreno de Cristo já se estendia por cerca de 3 anos e meio. Filipe caminhou com ele, ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres. Ele viu seus milagres, só que ainda não compreendeu plenamente quem Jesus era. Ele reconhecia Jesus como sábio e poderoso, mas buscava um espetáculo de glória que fizesse, fogo do céu cair diante dele. Porém, a glória do Pai estava diante dele, do Senhor Jesus. Que estava velada pela humildade dele. Contudo, mesmo diante dessa incompreensão, a graça já estava operando antes da fundação do mundo. Jesus escolheu Filipe, e agora, às vésperas da cruz, revela-lhe a profundidade do que estava prestes a consumar: o acesso eterno ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito. Então, aqui é um contexto de Páscoa. Em João 2 ele fala sobre uma Páscoa, em João 6,4 fala de novo sobre a questão da Páscoa, em capítulo 11 uma vez mais, que esse é o momento da terceira Páscoa de Cristo, e por isso que a gente consegue chegar para 3 anos e meio o ministério de Cristo. Então, o que o texto, o que João está ressaltando? Olha a progressão da história. Jesus está caminhando com esses discípulos há tanto tempo, e agora ele está perto de ser crucificado. E o que Filipe entendeu até ali? O que esse discípulo entendeu até esse momento? Então, esse é um ambiente íntimo de revelação e despedida, e de muito sentimento e emoção também. A Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus em memória da libertação do Egito, simbolizava o livramento por meio do sangue do Cordeiro. Agora, em Cristo, o verdadeiro Deus, esse símbolo encontra seu cumprimento definitivo. Isso revela a declaração de Jesus de forma bem intensa para eles, pois ele se apresenta como a plena manifestação do Pai e o centro da redenção. Jesus exerce a Filipe com ternura, mas também firmeza. Há tanto tempo estou convosco,
há tanto tempo estou convosco. O que Filipe deixara de perceber enquanto via Jesus curar e ensinar agora é revelado diante de todos. Ele pedira para ver o Pai, mas o Pai estava diante dele. Seu pedido revela uma incompreensão ainda comum entre os discípulos. Buscar outra manifestação, quando a plenitude da revelação já está presente em Cristo. Filipe, como muitos, ele não discernia em Jesus a autoridade do Pai. Assim, sua pergunta ligou a atenção entre fé e incredulidade. Contudo, Cristo não rejeita, ele não rejeita Filipe. Jesus era Filipe, ele escolheu Filipe, quer Filipe perto dele, mesmo que ele não entenda muitas coisas. Mesmo que Filipe resolva, se exaltar diante do Senhor da vida dele. Por mais que ele não entenda muita coisa, Jesus não rejeita. Ele é misericordioso, ele é paciente, ele é amoroso. Antes, ele corrige com paciência divina, pois o Senhor é misericordioso e tardio em irar-se. Isso mesmo, Salmo 103, versículo 8. Então, assim como Filipe, também nós, em nossa condição decaída, muitas vezes caminhamos com Cristo. Participamos de sua obra, ouvimos sua palavra e ainda assim não reconhecemos plenamente nossos irmãos e líderes. Estamos falando dessa noite sobre eleição de diretoria, novas lideranças, um novo plano do ano que vem. É nesse cenário que somos desafiados a mostrar Jesus, mesmo que não conseguimos vê-lo com clareza às vezes. Então, assim como ninguém pode subir ao céu para contemplar Deus, como disse Paulino, Cristo desceu para ser o espelho no qual Deus se nos mostra. Não segundo nossa medida, mas segundo sua misericórdia. A gente tem um entendimento muito limitado. A gente nasceu ontem, e Deus é eterno. A gente sabe sobre Deus o que Ele quer revelar a nós, e isso é suficiente. Temos que aprender a entender isso, que é suficiente, a descansar em Deus. Que Ele é soberano sobre cada aspecto da nossa vida e está trabalhando no nosso caráter, para reconhecê-lo como nossa autoridade. Portanto, ver Cristo é ver o Pai. Em sua face brilha a glória do Deus invisível, e no seu amor insondável se torna acessível para nós. Nele, o conhecimento de Deus deixa de ser busca e se torna encontro. Não apenas um ver cognitivo, mas um permanecer no olhar da fé. Pois quem viu o Filho, continua vendo. A repreensão de Filipe é assim também um chamado para nós. Que não busquemos outro sinal além daquele que já nos foi dado. Em Cristo, o Deus eterno se fez próximo. E ao olharmos para Ele, encontramos o Pai, que, pela graça, já nos olha com amor desde a eternidade. Então, uma pergunta central para nós esta noite. Como podemos mostrar Jesus às pessoas para a glória do Pai? Se nem sempre conseguimos enxergar Jesus, agindo nos nossos líderes e irmãos que Ele usa para nos ensinar e fortalecer. Então, o primeiro ponto aqui é, antes de falar sobre líderes segundo a vontade do coração de Deus, como imitadores de Cristo, sobre uma vida de comunhão com Deus, através de oração, que compartilha a visão do Espírito, vamos falar sobre os falsos líderes. Estamos falando de líderes comparáveis a lobos, aqueles que, em sua esperteza e justiça, se infiltram sorrateiramente no rebanho de Cristo para dispersar as ovelhas mais frágeis e, por fim, devorá-las. O destino desses, como diz Filipenses 3,9 e 2 Timóteo 3,6, é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre, e a glória que ostentam está firmada naquilo que é vergonhoso. Suas mentes estão voltadas apenas para as coisas terrenas. Apenas para as coisas terrenas. Além desses, há também os mercenários. Líderes pragmáticos que veem as pessoas apenas como instrumentos para alcançar posições de maior poder e riqueza. Como disse Jesus, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê ver o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, como diz o texto, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. João 10, versículo 12 a 13. Não se importa com a rebeldia das ovelhas, nem com as feridas que elas causam umas às outras, pois só se dirigem a elas quando podem tirar algum proveito, seja aparência de santidade, de piedade ou de independência. Em outras ocasiões, sequer olham em direção, nem as cumprimentam, mesmo quando são abordados. Age com frieza e indiferença, aproximando-se apenas de líderes convenientes com quem possam obter vantagem ou a quem possam derrubar. Como sanguessugas insaciáveis, como está em Provérbios 30:15,
Quanto mais fama e influência alcançam, mais desejam e jamais se satisfazem. Afinal, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 nunca se fartam e 4 nunca dizem que basta. O mercenário e o lobo não são profetas. O mercenário e o lobo não são pastores ou líderes verdadeiros, pois não foram transformados pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus não atingiu o coração endurecido deles, pois não nasceram de novo. Eles não foram regenerados pelo Espírito Santo e por isso não poderiam crer quando ouvissem a mensagem da salvação. Por isso, não podendo amar como Deus ama, os falsos líderes não têm cuidado com as ovelhas de Jesus, não se importando quando fogem, não se movendo para buscá-las e descompreendendo pelos seus erros. Como Judas, para muitos, é indiferente estar no mesmo ambiente que Jesus e suas ovelhas. É indiferente para isso. Caminhar ao lado dele e até testemunhar diversos milagres, isso não gera nada para ele, não gera transformação. O que realmente os move não é o amor à verdade, mas a conveniência e a vaidade de serem vistos. Perseveram não por fé, mas por orgulho, buscando usurpar a glória que pertence somente a Deus. Todavia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a luz veio ao mundo. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Enquanto alguns rejeitam a luz para manter suas vaidades ocultas, Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte de cruz. Como está em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que revela o verdadeiro caminho da humildade e da glória. Assim, o contraste é claro. Enquanto o orgulho busca exaltação diante dos homens, o discipulado genuíno segue o exemplo de Cristo, que se humilhou para que Deus fosse glorificado. Tudo quanto fizerdes, como está em Colossenses 3, 23 a 24. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mesmo quando não conseguimos enxergar Cristo agindo em alguns líderes de nossa igreja, precisamos lembrar que o verdadeiro pastor continua sendo Jesus. É nele que devemos fixar os nossos olhos, pois é sua voz que reconhecemos e seguimos. Ainda que as falhas humanas tendam a obscurecer sua presença, assim mostrando Cristo não por causa dos homens, mas apesar deles, porque o bom pastor nunca deixa de cuidar do seu rebanho. Então, o segundo ponto aqui para nós. Vocês já viram o Senhor dos Anéis aí recentemente? Assistiram? Consegui assistir só para ter uma noção. Então, boa. Isso aí. Filmão. Assista quem não assistiu, e se você já assistiu, veja de novo. Só assista de dia, senão fica complicado depois, você ficar acordado no tempo. Mas enfim, a Sociedade do Anel tinha um plano, que era destruir um anel de poder no local onde foi forjado para derrotar Sauron e estabelecer a paz para a Terra-média. Então, aquela diretoria, essa Sociedade do Anel, tinha um grande desafio, pois entre eles mesmos haviam grandes diferenças. O mago viajaria com hobbits, nada a ver um com o outro, e anões lutariam ao lado de elfos. Isso era muito orgulhoso para eles, feria o orgulho dos anões. Era desse jeito. Então, olha só como é que é. Então, quem poderia imaginar algo mais improvável de se acontecer para a cultura e contexto daquela época e lugar? A gente às vezes pensa, quando a gente está ali na igreja, a gente olha para as pessoas e puxa, se não fosse a igreja, como é que a gente se conheceria? Às vezes a gente está tão distante do outro, fazendo tantas coisas diferentes, um é médico, o outro é operário do lugar, e estamos todos aqui, num só propósito, num só espírito, e Deus está trabalhando na nossa vida para trabalhar com os outros.
Essa é a nossa missão. Então eu vejo que é interessante. Alianças improváveis que Deus faz. Fazer para edificar a gente e trabalhar o nosso coração. Então, dentro da história do Senhor dos Anéis, Sam era um hobbit, o melhor amigo de Frodo, e tinha a missão de, como líder, protegê-lo e garantir que completasse a missão que lhe foi confiada. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 29. Muitas vezes, nessa aventura, Sam era humilhado, desrespeitado, deixado de lado, não sendo reconhecido pelo seu próprio amigo e pelas pessoas que passavam por ele, que tiveram contato com ele. Mas Sam nunca desistiu da missão que lhe foi confiada, porque nunca desistiria de Frodo, seu amigo. Mesmo que Frodo tendesse a desistir, Sam permanecia firme. Do princípio ao fim, sua amizade era intencional e incondicional. Sam era fiel por amor ao seu amigo antes de amar a missão. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Está em João 15:13. Então, o bom líder cristão é um servo que não pensa sobre o quanto será visto. Pelo poder do Espírito Santo, seja numa diretoria ou não, ele naturalmente revela a graça e a verdade de Cristo que constrange aqueles que estão sendo discipulados por ele a buscar mais a Deus e a participar desse movimento restaurador do mundo. Nós estamos em missão. Cada cristão é chamado para ser um líder cristão. Então, se eu não sou membro de uma diretoria, que pensa, você é líder em outras áreas. Então, nesse momento, Deus queira. Outro Deus esteja trabalhando para no futuro assumir. Deus tem um propósito para tudo aqui. Deus vai amadurecer o nosso coração para muitas coisas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 20. O Verbo eterno se fez carne para viver debaixo do jugo da lei. O Deus homem Jesus obedeceu com perfeição à vontade de Deus, com autoridade ensinou aos homens o caminho, a verdade e a vida. Falou sobre a cultura do céu e a redenção para todos, os que nele creram e o seguiram. Ele é a vida eterna com Jesus. Ele ensinou os homens o caminho, a verdade e a vida, falou sobre a cultura do céu e a redenção para todos que nele crerem e seguirem, que é a vida eterna com Jesus, que começa agora e se estende nos novos céus e nova terra para sempre, na presença do Pai. Pela vida dolorosa, ferido pela nossa insolência e falta de temor a Deus, carregou a nossa cruz pesada e foi crucificado nela por pecadores. Pendurado entre o céu e a terra, tomado pela nossa culpa, pelo nosso pecado e desgraças pessoais, abandonado pelo Pai que tanto o amava e por todos que lhes seguiu, sofre ainda santa, justa e eterna, todo-poderoso, no lugar de cada um que ele amou antes que houvesse mundo. E antes de entregar seu Espírito a Deus, ele brada, está consumado. Porque na eternidade ele escolheu a cada um de nós para si mesmo, para nos chamar no tempo oportuno e se fazer conhecido para nós, não por terceiros, como de forma impessoal, mas de forma presente, irresistível e amorosa. De tal maneira que não haja o que dizer além de proclamarmos trêmulos aquilo que Tomé disse a Jesus ao reencontrá-lo ressurreto. Deus meu e rei meu. Deus meu e rei meu. No terceiro dia, Deus reivindica seu Filho amado dos mortos e o glorifica na ressurreição. Depois de 40 dias na terra com seus discípulos, Cristo é levado aos céus, exaltado no lugar de honra, à destra do Pai de forma pública e formal, e inaugura o seu reino eterno. E o que nos cabe como filhos adotados por esse Deus tão grandioso, senão o apóstolo Pedro diz à igreja, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos esse? Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E mesmo quando parece que não vemos Cristo em liderança da nossa igreja, Ele ainda está presente, muitas vezes agindo silenciosamente, por meio de servos fiéis e humildes, como sempre na jornada do confronto ali dos Jordanéis que a gente acabou de ver. Então, Cristo se manifesta naqueles que servem sem buscar reconhecimento, e é por meio desses gestos simples que o corpo de Cristo é fortalecido e o mundo pode ver o verdadeiro amor de Deus, nas pequenas coisas, no que é simples. Como líderes e líderes de líderes, devemos amar a Deus antes da sua missão, porque só assim amaremos as pessoas como a nós mesmos de verdade durante toda a jornada até o lugar que Jesus preparou para cada um de nós. E só amaremos ao Pai se o conhecermos de verdade através de Cristo, não só de ver e ouvir coisas sobre Ele. Então, para a gente se encaminhar mais para o final, lá em João, capítulo 14, versículo 10 a 15, Jesus continua falando a Filipe: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Assim como Jó declarou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Somos pecadores, todos aqui somos pecadores, sejamos, a gente pode ser líder ou não, nós somos pecadores e nós erramos muitas vezes, erramos feio. E precisamos reconhecer as nossas falhas, arrepender-nos e pedir perdão a Deus e aos que nos cercam. Perdoar e ser perdoados. Perdoar e ser perdoados é uma graça que só compreendemos plenamente quando já fomos regenerados e sabemos que fomos perdoados em Cristo. Agora, para trazer isso para o dia a dia, a gente tem um amigo na faculdade, no colégio, na universidade, no trabalho, e ele está passando os maus bocados, está enfrentando uns problemas sérios. Talvez ninguém mais se importe. Ninguém mais se importa com ele, deixa no canto, e naquele caso não tem mais solução, não, deixa quieto. Aí, então Deus toca você decide fazer o quê? Algo simples. Deus trabalha no simples. Que é ouvir, apoiar, orar por essa pessoa, agir com gentileza, mesmo que ninguém perceba. Você já está começando a discipular, compartilhando a palavra de Deus, o testemunho de Cristo. Neste ato, você está refletindo Cristo. Ele continua presente, mesmo quando não vemos claramente a sua obra nas pessoas ao nosso redor. Assim como Filipe não conseguia ver plenamente Cristo nos discípulos, muitas vezes não enxergamos Jesus atuando em nossos amigos e irmãos, mas através de nossas atitudes, da graça que recebemos pelo Espírito Santo, Ele é revelado. Portanto, quando não conseguimos enxergar Jesus agindo em outros, somos chamados a mostrar Cristo com nossas próprias vidas. Dar o exemplo, dar o primeiro passo. Servindo com amor, perdoando com graça e perseverando na comunhão. A presença de Cristo, meus irmãos, não depende da perfeição humana. Ele permanece conosco e a luz que brilha através de nós reflete a glória dele, mesmo nas trevas do pecado e da imperfeição. Como o apóstolo Paulo lembra em 2 Coríntios, a luz de Cristo não se apaga nas falhas do seu povo. Ela brilha justamente nas trevas, revelando que o poder vem de Deus e não de nós. Assim seguimos mostrando Jesus,
não porque o vemos claramente em todos, mas porque Ele vive em nós e nos chama a refletir Sua glória, até que um dia possamos contemplar face a face. Agora, para nós concluirmos, antes de chegarmos aqui, a gente volta àquela pergunta no começo. Como podemos mostrar Jesus às pessoas para a glória do Pai, se nem sempre conseguimos enxergar Jesus agindo nos nossos líderes e irmãos que usa para nos ensinar e fortalecer? Primeiro, ao olharmos para os falsos líderes, somos lembrados de que a presença e o cuidado de Cristo não dependem da perfeição humana, mas quando alguns falham, o bom pastor continua a guiar, continua a proteger e a sustentar o seu rebanho. Discernir a sua voz e permanecer nele é essencial para mostrar Jesus às pessoas. Por só quem ouve o pastor verdadeiro pode refletir o seu amor. Segundo, ao contemplarmos o exemplo do verdadeiro líder, entendemos que Cristo se revela através do serviço humilde e fiel, das coisas simples. Servir como Ele serviu é tornar visível o caráter do Filho de Deus no meio da comunidade. Quando amamos e servimos sem buscar reconhecimento, mesmo em meio às imperfeições dos outros, tornamos-nos instrumentos vivos da graça de Cristo. Por fim, conhecer e refletir a Cristo nos ensina que quando não conseguimos vê-lo claramente nos outros, somos chamados a revelá-lo, então, através de nossas próprias atitudes. Seja pegar um boletim do domingo, independente da sua idade, você viu, coloca lá na frente, sei lá, ajuda o diácono a abrir ali, se vê a oportunidade de você agir. Isso, nas pequenas coisas, sempre tem gente olhando e tem gente aprendendo com você, com a sua atitude, vendo Cristo, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Então, a luz do Evangelho não depende da condição dos homens, mas do poder do próprio Deus, que resplandece em nós. Assim, mesmo em meio às falhas humanas, o brilho de Cristo se manifesta através de corações regenerados e obedientes. Portanto, tudo converge para uma verdade central. Mostrar Jesus às pessoas não depende da visibilidade de sua ação, dos líderes ou irmãos, mas da nossa fidelidade a Ele. Quando permanecemos em Cristo, sua graça se torna perceptível em nossas palavras, atitudes e relacionamentos, revelando ao mundo a glória do Filho e, por meio dele, a glória do Pai. Esse é o propósito, Cristo para glorificar o Senhor nos céus. Neste momento, eu queria fazer mais uma oração com vocês. Então, convido vocês a baixar seus cabeças prontos. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor uma vez mais e queremos, por Deus, te louvar por ter esse momento para prestar culto ao Senhor, louvar o Senhor com os nossos amigos, com os nossos irmãos. É um privilégio aprender mais do Senhor, temos liberdade para isso. Obrigado, Pai. Que a palavra que o Senhor nos deu hoje venha ser Deus e ecoar nas nossas vidas, de dia e de noite, nos renovando, Senhor Deus, nos moldando ao caráter do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Que a gente possa resplandecer, Senhor Deus, a Tua glória para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.